Sejam bem-vindos a mais essa explanação, dando continuidade ao primeiro gráfico que nós já falamos, né? Aqui o primeiro gráfico sobre a herança vital da lei. Está aqui a linhagem direta da inscrição do Goronzon pela Nichiren Shoshu. Então, aqui, nesse segundo gráfico, nós vamos fazer uma comparação do que aconteceu em relação a outros formatos criados de inscrição. Então, como nós tínhamos lá na linhagem originária Nichiren Daishonin, ele inscreve o Dai Goronzon, que é transferido a Byakuren Sharia através da herança vital da lei, ou veia vital da lei, e consagrado no templo Taisekiji, no templo Hondo, hoje atualmente. Então, quando chegou na sucessão do 26º Sumo Prelado, Reverendíssimo Soberano da Lei Nikken Shonin, ocorreu uma questão muito importante, que foi a excomunhão de uma organização que estava ligada diretamente a Nichiren Shoshu. Era uma organização de crentes da Nichiren Shoshu, de seguidores da Nichiren Shoshu, dos ensinos de Nichiren Daishonin. Essa organização ela foi excomungada e ela buscou no templo Shoinji um acordo com um reverendo que era desligado já da Nichiren Shoshu. Então aqui eu estou dando um exemplo de como começa a se formar as ramificações, né? E não foi esse o objetivo de Nichiren Daishonin quando já deixou os princípios últimos. Vejam só aqui, ó, o corte que vai ocorrer. Aqui em 1992 houve a excomunhão e o reverendo Narita, ele doou, né, um Goronzon inscrito pelo 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu. Está aqui, ele doou um Goronzon transcrito em 1720 pelo 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu, Nichikan Shonin, que foi concedido a este templo. Então ele doa esse Goronzon a esta organização. Esta organização propõe, então, para não aceitar, né, seguir os preceitos, porque a excomunhão ela se deu devido a questões de divergências da doutrina e da prática, que vocês podem assistir lá no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos no YouTube. Eu tenho 4 vídeos que eu leio o documento oficial da Nichiren Shoshu sobre essa excomunhão. Então, devido a vários problemas, maldades e obstáculos, essa organização e sua liderança de leigos começam então a copiar o Goronzon do 26º Sumo Prelado Nichikan Shonin, né, que foi concedido pelo reverendo Narita, do templo Shoinji. E então os líderes copiam esse Goronzon através de uma reprodução de processo de impressão. Então é totalmente diferente da inscrição do Goronzon, que veio da linhagem direta de Nichiren Daishonin por 800 anos. Além disso, eles retiram uma cerimônia muito importante chamada Cerimônia de Abertura dos Olhos de Imagens. Tá vendo, queridos? Que também é considerada uma cerimônia importantíssima, feita somente pelo Sumo Prelado dessa linhagem aqui, originária, somente pelo Sumo Prelado da linhagem originária, e que passa por uma cerimônia assim, né, religiosa, em frente ao Dai Goronzon, e ali é incorporada as entidades da lei do Buda no pergaminho, né, que representa a vida iluminada do Buda original Nichiren Daishonin, para a observação da mente. Então aqui vocês podem ter uma maior visibilidade, que a herança vital da lei, ela se encontra aqui, ó. Ela se encontra aqui nessa linha alaranjada. Tá vendo? Direta, que passa de um sumo prelado para outro. Então, não se pode criar uma outra herança vital da lei que não foi reconhecida pelo Buda original Nichiren, que não foi criada por ele. Então, essa herança vital da lei, ela já foi deixada para toda a humanidade para seguir dessa forma, né?
Então aqui vocês têm uma noção exata do que ocorreu. Templo Shoedi, desligado da Nichiren Shoshu, Reverendo Narita concede para a organização de líderes leigos um Goronzon do 26º Sumo Prelado. Essa liderança se considera detentora e capacitada para conceder Goronzon pela sua própria constituição de líderes e conselhos internos da instituição. Eles copiam o Goronzon do 26º Sumo Prelado da Nichiren Shoshu, Nichikan Shonin, cortam a cerimônia de abertura dos olhos de imagens e cortam também o Gajukai, que era uma cerimônia para aceitar preceitos que os membros deveriam passar, e fazem a reprodução através de um processo de impressão gráfica. Bom, está aqui para vocês terem uma visão geral do que ocorreu. Então, essa linhagem direta de Nichiren Daishonin aqui, ela deverá ser respeitada para a propagação para os próximos 10.000 anos ou mais, para a salvação de todos os seres, na inscrição do Goronzon. O objeto de adoração a Nichiren Shoshu é a vida do Buda Nichiren Daishonin, para salvar seus discípulos e crentes que teriam fé após sua morte. Daishonin escreveu sua vida iluminada na forma de um mandala, como objeto de adoração. É chamado de Daigoronzon. Ao inscrever o Daigoronzon, Nichiren Daishonin estabeleceu a causa da propagação universal do verdadeiro budismo e a garantia da paz em todo o mundo. Todos os Goronzons consagrados em templos e lares de crentes são e devem ser transcrições do Daigoronzon, e dele derivam seu poder. Quando estamos sentados diante do Goronzon, devemos perceber que estamos na presença do Buda verdadeiro. Nossa devoção ao Buda, ou iluminado, expressa por meio do sincero Nam-myoho Renge-kyo. É o meio pelo qual podemos fundir nossas vidas com a vida de Buda, enquanto neste estado de fusão, os poderes do Buda e da lei permeiam nossa existência, purificando nossas mentes, extinguindo nosso mau karma e plantando sementes de sabedoria, compaixão e virtude em nossas vidas. Tendo estabelecido o objeto correto de adoração e a maneira correta da fé, a prática para manifestar o poder benéfico do Goronzon na vida dos crentes, Daishonin transferiu a entidade viva de sua iluminação interior para seu único sucessor, o segundo sumo sacerdote Nico Shonin. Essa transmissão confiada a uma única pessoa é a base sobre a qual cada sumo sacerdote sucessivo transcreve os Goronzons concedidos a discípulos e crentes das gestões seguintes. Esse fluxo ininterrupto da vida de Buda entre mestre e discípulo é o meio pelo qual a iluminação de Daishonin permanecerá no mundo para salvar toda a humanidade por toda a eternidade. Todos os crentes de Nichiren Shoshu recebem um Goronzon, que é emprestado a eles pelo templo principal, para que possam adorar em seus próprios lares. O Goronzon é transcrito apenas pelo sumo sacerdote da Nichiren Shoshu. O sumo sacerdote do templo local concede o Goronzon aos crentes que estão prontos para receber.